Bem, irmãos, como toda a nossa igreja, eu creio, já sabe, é tradição no domingo pós-conferência, nós temos o nosso preletor aqui conosco. Acho que a única exceção foi quando nós tivemos o Alan Schliemann, porque ele não é exatamente pregador, ele veio falar sobre apologética. E aí, naquela ocasião, o seu tradutor, o pastor Eros Pasquini, pregou à noite, ele tendo falado apenas de manhã. Mas não é o caso agora, temos um brazuca mesmo, e como foi uma bênção esta semana, vamos encerrar, porque a essa altura a família dele já deve estar perguntando se ele foi sequestrado, alguma coisa assim, se fecharam a fronteira. Mas vamos chamar o pastor Alexandre Mendes, Sacha, aqui conosco, orar por ele e passar-lhe a palavra, para que o Senhor possa trazer a sua mensagem, aquilo que ele tem para nós aqui nessa noite, ok? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado novamente pelo banquete que tivemos durante toda esta semana, aquilo que o Senhor tem trazido, ó Deus, durante tanto tempo já para esta igreja, como Tu és bondoso, como realmente, ó Deus, para nós que somos os dispenseiros, como a Tua palavra diz, Tu tens nos dado uma dispensa, Tu tens nos dado um armazém repleto, rico, da onde a Tua igreja tem sido, eu creio, grandemente abençoada e alimentada. E esta semana não foi diferente. Que Tu possas, essa noite, continuar falando das nossas vidas, desafiando-nos nesta semana que começamos a Te servir com todo o nosso coração. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite mais uma vez. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 18. Essa não é ainda a passagem principal da nossa noite, mas eu quero fazer algumas considerações em Atos, capítulo 18, versículos 24 em diante. Atos, capítulo 18, 24 em diante. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inspirada. Deus usou homens movidos pelo Espírito Santo para deixar expresso sua vontade, sua revelação a nós. A palavra de Deus foi devidamente preservada, chegou até nós, e hoje, quando nós a proclamamos, conforme o seu significado, diante de uma interpretação correta, nós podemos ter a convicção de que é o Senhor falando conosco. O Senhor fala com a igreja e fala por meio da pregação da palavra. Amém? E neste processo em que Deus usou homens, Ele também trabalhou através e em ocasiões históricas. A passagem que nós estamos prestes a ler é a ocasião histórica que nos dá algumas pistas do contexto da igreja de Éfeso, onde passaremos o restante do nosso tempo examinando a passagem de Efésios capítulo 4. Mas eu quero chamar a sua atenção em Atos capítulo 18, versículos 24 em diante, de que existe uma necessidade específica e particular no meio dos Efésios. Há uma necessidade, há um conhecimento que precisa ser adquirido através da proclamação e o ensino das Escrituras. Atos capítulo 18, versículo 24 em diante, nós vamos até 19, versículo 7. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram os discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso,
e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, eram ao todo uns 12 homens. Bom, o que eu quero lhe chamar a atenção aqui no contexto, em dois eventos particulares que acontecem em Éfeso, é que havia tanto Apolo e havia esses discípulos de João que careciam de mais informação, que careciam de mais revelação acerca do plano de Deus. O que nos leva a crer, o que nos leva a entender de que provavelmente Éfeso é um lugar onde o evangelho chegou e a palavra de Deus precisava ser ensinada na sua inteireza. 2 capítulos depois, em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo reúne a liderança de Éfeso numa cidade chamada Mileto, e ele relembra com esses líderes o seu ministério no meio dos efésios. E o seu ministério consistia em ensinar toda a Escritura. O seu ministério consistia em proclamar publicamente a palavra de Deus, consistia em ensiná-la de casa em casa e consistia em admoestação individual. É a visão Atos 20, 20, Atos 20, 31. O apóstolo Paulo está proclamando a palavra de Deus em qualquer que seja o contexto, mas comprometido de que os irmãos de Éfeso tivessem uma fé madura, uma fé completa. Então isso nos leva a algumas pistas, isso nos leva a algumas sugestões do que se passa no contexto de Efésios. Essa carta rica em conteúdo cristológico. A carta-prima de Colossenses. Os irmãos estão caminhando no estudo de Colossenses e vendo a riqueza de ensino cristológico. O apóstolo Paulo quer se certificar de que esses irmãos estão crescendo numa fé madura e tendo contato com a revelação como um todo. Nunca deixando de ensinar coisa alguma, diz o apóstolo Paulo. E, meus irmãos, a plenitude da nossa fé, o conhecimento do Senhor, nos aponta e leva à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se nós vamos crescer como crentes em Cristo, crescer em nossas respectivas igrejas, é porque estamos conhecendo mais do Senhor. E agora nós voltamos nossa atenção para Efésios capítulo 4. E em Efésios capítulo 4, nós começamos a destrinchar as implicações de uma igreja que conhece o Senhor Jesus Cristo. Aliás, a vida eterna é essa, que conheceis a Cristo Jesus. João capítulo 17, versículo 3. Agora, em Efésios capítulo 4, tendo isso em mente, de que o apóstolo Paulo tem a preocupação de que os efésios conheçam a plenitude, a profundidade de tudo aquilo que está em Cristo Jesus, nós vemos logo no início, em Efésios capítulo 4, de que o apóstolo Paulo roga, ele, prisioneiro no Senhor, prisioneiro literalmente, e alguém que serve o Senhor, ele escreve a partir de uma prisão, de uma cadeia, que você ande de modo digno da vocação a que foste chamados. Meus irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 1 é como se fosse um verso de uma gangorra. O apóstolo Paulo passou nos capítulos 1, 2 e 3, esmiuçando doutrina, esmiuçando o conhecimento profundo do Senhor Jesus Cristo, esmiuçando a nossa identidade em Cristo Jesus, e agora, a partir do capítulo 4, ele dá as implicações de sermos quem nós somos. Em coisas tão triviais, nós vemos que o nosso comportamento, ele é dirigido por quem nós somos. O fato de você ser um homem, o fato de você ser uma mulher, essa identidade dada por Deus, tem implicações quanto ao seu comportamento, a forma como você age e enxerga o mundo. O fato de você ser pai, o fato de você ser mãe, tem implicações do que você faz como pai e mãe. O fato de você ser um filho, uma filha, tem implicações do que você faz como filho e filha. Meus irmãos, existem implicações da nossa identidade em Cristo Jesus.
E agora o apóstolo Paulo está rogando para que os efésios vivam de acordo com quem eles são. Nossa peregrinação e nossa jornada é essa. É sermos quem nós já somos em Cristo Jesus, na esperança de que um dia seremos como Ele é. Dá um bug, né? Calma aí. Eu quero ser quem eu já sou em Cristo, na plena convicção de que um dia serei como Ele é. É isso. Ser um crente em Cristo, crescendo em maturidade, significa que eu estou me tornando quem eu já sou em Cristo. É andar de modo digno da sua vocação. E eu quero, antes de examinarmos o restante do capítulo 4, voltar em alguns pontos nos capítulos 1, 2 e 3, lembrando você de qual é a sua identidade. Eu quero lembrar você de que a sua identidade não é resultado da sua performance, dos seus desejos, muito menos dos seus sentimentos. Sua identidade é construída em algo mais sólido e profundo e tem a ver com a obra do Senhor Jesus Cristo em seu favor e para a glória dele. Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas religiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Quem eu sou? Se Deus me escolheu, eu sou um escolhido, eleito. Eu sou um escolhido, eu sou um eleito. Parte da minha identidade não tem a ver com o que eu desejo ou sinto. Não tem a ver, inclusive, com a minha performance. Tem a ver com a obra de Deus Pai em meu favor. Ele me escolheu, Ele me elegeu, Ele me predestinou. Com que objetivo? Para a glória de Deus. Sabe quem você é? Você crente em Cristo Jesus, você filho de Deus, você é um eleito. Resultado único e exclusivo da graça de Deus sobre você. Saiba quem você é. Não fique confuso em meio a tantos ruídos e barulhos. Entenda, você é um escolhido por Deus Pai. Mas não é só isso. No capítulo 1, versículo 7, nós lemos: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Agora o apóstolo Paulo migra da atividade da pessoa de Deus Pai para a atividade de Deus Filho, Jesus Cristo. E o que ele fez em seu favor? Ele lhe deu redenção. Se ele lhe deu redenção, eu pergunto, igreja, quem você é? Um redimido, uma redimida. E o que isso tem a ver com a sua performance? Nada. O que isso tem a ver com os seus desejos? Nada. O que isso tem a ver com os seus sentimentos? Absolutamente nada. Isso tem a ver com a atividade de Deus Filho em seu favor, para a glória de Deus. Você é um redimido. O texto continua e no versículo 13 e 14 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O apóstolo Paulo migra agora de Deus Pai, Deus Filho, para Deus Espírito Santo. E ele diz algo muito específico sobre quem você é como resultado da atividade do Espírito Santo. O Espírito Santo lhe selou com o Espírito como um penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Se ele lhe selou, você é um selado, garantido. Você percebe então que quem você é resultado da obra de Deus, Deus Trino, em seu favor, para a glória do nome dele. Deus Pai lhe escolheu, lhe elegeu. Deus Filho lhe redimiu. Deus Espírito Santo lhe selou. É a Trindade agindo na sua salvação, dando você uma nova identidade. Nós entendemos isso por completo? Não. Nós temos pistas, nós construímos uma compreensão disso à luz da revelação. Nós caminhamos para conhecer mais de quem Deus é, mas ainda arranhamos, meus irmãos, a superfície da riqueza do nosso chamamento. Por isso o apóstolo Paulo cai de joelhos.
Ele cai de joelhos e ora: não cesso de dar graças por vocês, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 17, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Efésios, que o Senhor lhes conceda olhos abertos e iluminados para entender a riqueza do chamamento em Cristo Jesus. Que vocês não fiquem como Apolo ficou um tempo, desconhecido da plenitude da revelação de Deus, ou os discípulos que conheciam só o batismo de João, ou os crentes em Cristo que acham que vida cristã é seguir uma boa moral. É mais do que isso. É muito mais do que isso. Meus irmãos, Deus Pai nos escolheu. Deus Filho nos redimiu, Deus Espírito nos selou. Existe uma riqueza na nossa salvação em Cristo Jesus. Abra os nossos olhos, Senhor. Nós queremos contemplar a maravilha da nossa salvação. E o apóstolo Paulo diz que tem mais. Para que você entenda quem você é, ele relembra quem você foi. No capítulo 2, versículos 1 a 3, ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quem eu era? Eu era alguém completamente desgarrado, obediente apenas aos meus desejos, e debaixo da influência do maligno, seguindo o curso deste mundo, eu estava em direção à condenação eterna. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Bendita esperança. Não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu desejo, sinto, não é por nenhuma realização humana, senão exclusivamente pela graça de Deus, que me alcança, me salva, me redime, me sela, e me prepara para as boas obras que Deus preparou. Isso é quem você é individualmente. Mas você não é alguém, indivíduo, salvo por Cristo Jesus e vive agora num vácuo. E vive agora como um lobo solitário do cristianismo. Isso não existe. Aliás, hoje nós estamos experimentando algo muito especial, que embora seja ordinário e semanal, nos mostra e nos aponta para que Cristo Jesus não nos comprou para vivermos só. Ele nos colocou dentro de uma comunidade. Parte da sua identidade tem a ver com esta comunidade. Você não existe isolado. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus e colocado num corpo. O corpo de Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 11 em diante. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Na sequência, no versículo 19, ele diz que nós não somos mais estrangeiros, somos peregrinos, concidadãos dos santos e sois da família de Deus, e somos um edifício, bem ajustado, crescendo para santuário dedicado ao Senhor, diz isso no versículo 21. Parte de quem você é tem a ver com a comunidade, tem a ver com a igreja. Você foi salvo e colocado agora num novo homem, um novo homem no singular, mas corporativo. Deus derrubou a barreira que existia entre judeus e gentios, os reconciliou e os reconciliou com Deus. Nós somos um prédio.
Às vezes a ideia que nós temos de o Espírito Santo habitando em mim é muito individualista, muito século XXI, quase como se nós fôssemos um condomínio de várias casinhas da habitação do Espírito. Meus irmãos, você foi individualmente selado pelo Espírito, mas aqui a ênfase é corporativa, o Espírito Santo habita a igreja. Isso é quem nós somos. Não faz sentido você então se afastar, não faz sentido você caminhar sozinho, só faz sentido viver a vida cristã na sua identidade corporativa, na totalidade do que Cristo Jesus fez em nosso favor. O apóstolo Paulo então destrincha, ele amplia a compreensão dos efésios, que talvez tinham debilidades na sua compreensão de fé. Enquanto a gente fica estonteado, puxa, mas é muita coisa. Eu digo para você, tem mais? Porque às vezes passa domingo, vem domingo, passa domingo, vem domingo. Nós caímos numa rotina ordinária e começamos a achar que a igreja é essa organização, associação aí dos camaradas com a mesma fé, não é? E a gente começa a olhar a igreja de uma forma muito tímida. Meus irmãos, esse é o projeto de Deus para proclamar a sua sabedoria. Quando nós nos reunimos, principados e potestades tremem, porque a sabedoria de Deus é proclamada. É o que diz Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. O que acontece aqui é muito especial. Por amor a Deus e por causa do amor de Deus a você, você precisa amar isso aqui. Você precisa lutar por aquilo que acontece aqui. Porque quem nós somos é quem nós somos. E aí o apóstolo Paulo termina essa parte teológica de Efésios com mais uma oração. E a oração que ele faz não é para que os efésios amem mais a Cristo. Isso é importante, lógico que é. Mas a oração que ele faz é que os efésios conheçam mais do amor de Cristo. Meus irmãos, nós temos que conhecer mais do amor de Cristo. O amor de Cristo infinito vai demorar a eternidade para conhecê-lo. E que a igreja do Senhor Jesus conheça mais do amor dele. E isso só é feito com todos os santos, a fim de poderes compreender, versículo 18, capítulo 3, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Irmãos, o que nós temos em Jesus é um tesouro inestimável. E a gente apenas arranha a superfície. E que Deus nos livre, literalmente, que Deus nos livre de encararmos a fé como um simples conjunto de leis, ordenanças morais. É mais do que isso. Aliás, nossa ética é construída em algumas dessas verdades que vimos e outras acerca de quem Cristo é. Então o apóstolo Paulo roga para que os efésios andem de modo digno da vocação a que foste chamados. E é isso que eu exorto os irmãos hoje. É isso que a palavra de Deus nos exorta hoje. A andar de modo digno. E andar de modo digno da vocação que Ele nos chamou, começa não com algo que eu faço, mas quem eu estou me tornando. Imediatamente no versículo 2, eu começo a caminhar de modo digno da vocação, não com algo que eu faço, mas alguém que eu estou me tornando, com características importantes para viver justamente aquilo que o Senhor já fez por nós, nos capítulos 1, 2 e 3. E ele começa então com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, o coração do nosso Senhor é rico. O nosso Senhor tem inúmeros atributos. Mas é interessante como muitas vezes ele se apresenta, e em particular Mateus capítulo 11, versículos 27 a 30. Você está cansado, 28 a 30. Você está cansado e sobrecarregado? Vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Volta em Efésios capítulo 4, versículo 2. Quais são as duas primeiras características que nós somos chamados a crescer? Humildade e mansidão. Então, antes de se preocupar com o que você faz, eu pergunto com quem você está se tornando.
Porque ser a igreja de Jesus Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, tem a implicação direta que estamos crescendo no caráter de Cristo. Um coração manso, um coração humilde. Humilde porque eu já não penso mais o que é propriamente meu, mas aquilo para o qual eu fui criado e salvo para a glória de Deus. Aliás, Efésios capítulo 1, para toda a atividade das pessoas da Trindade, deixa bem claro, para o louvor da sua glória. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Você foi salvo para o louvor da glória de Deus, a fim de que tudo o que você faz expresse o caráter do seu Salvador. Não é mais o que eu quero. Crescer em humildade não é atrás de coisas que são maravilhosas demais para mim. Se coração soberbo, olhar altivo e com os tesouros equivocados, lembra do Salmo 131? Crescer em humildade, então, é crescer na agenda de Deus. É crescer agora nos propósitos de Deus. É entender de que eu não vivo mais para mim mesmo. As decisões que tomo agora é para amar Deus de todo o coração e o próximo como? Eu já me amo. Você se ama. Você se ama muito. Aliás, se você está aí no seu coração dizendo, não, eu me odeio, você talvez seja o que mais se ama. E nós somos constantemente confrontados com isso. Olha, hoje eu recebi a foto que nós tiramos ontem na conferência. Você recebeu a foto? Recebeu? Receba, certo? Você recebeu a foto. Você recebe uma foto de um grupo desse e a primeira pessoa que você procura é? Você. E olhando apenas você é capaz de trazer julgamentos sobre a foto ficou boa ou não. Todo mundo ficou bem olhando para a câmera, sorrindo na melhor posição. Você piscou. E estava tentando tirar o resto de carne do dente. E aí você diz, essa foto não ficou boa. Sério? Sabe por que ela não ficou boa? Porque você se ama. E você quer projetar uma boa imagem. E te dá arrepios de que agora essa foto viralizou. E agora o irmão que tem aquele celular abençoado, capaz de dar um zoom no seu rosto, já preparou o stick. Que provavelmente vai ser a sensação de 2021. E pronto. Você se ama. Você quer que a sua imagem seja bem apresentada. Você quer ver como você se ama também? Lembra a última vez que você foi num restaurante de buffet? E aí você comeu? E aí você falou assim, agora eu vou buscar uma sobremesa. Ou o último convívio, as pessoas trouxeram um lanche, cada um traz uma coisa, né? Isso é coisa de crente, né? E aí a gente se reúne, cada um traz uma coisa, etc. E quando você vê, o irmão trouxe aquele pudim. Você nem consegue prestar atenção no compartilhar, você só pensa no pudim. E a hora que chega de servir a sobremesa, estão todos os pudins já partidos, a irmã abençoada trouxe a espátula, partiu, colocou nos pratinhos, e todos os pudins estão sobre a mesa, e você se aproxima, com o olhar biônico dado por Deus. E você milimetricamente mede cada pedaço de pudim, tum, 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 tum. Quantidade de calda, tum, 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 tum. E pega o maior, o mais caudulento, se é que existe isso, não é? E você pega e fala, eu peguei esse pudim, e eu vou amar o próximo como a mim mesmo, para você, meu irmão. É isso que você faz? Não. Você mede cada pudim, você pega o pudim para você, porque você se ama. E aí você fala, não, pastor, eu me odeio. Eu não gosto das orelhas que eu tenho, eu não gosto do nariz que eu tenho, não gosto do cabelo que eu tenho, não gosto da falta de cabelo que eu tenho, eu me odeio. Bom, se você se odeia, fique feliz com o fato que Deus te deu as orelhas que você tem. Peça também para pernas diferentes, né, de lagarto, que você se odeia. Não. Sua insatisfação é porque você se ama tanto que você acha que merece um par de olheiras diferente, cabelos diferentes. E assim por diante. Meus irmãos, nós nos amamos. A luta é para crescer em humildade, dirigido pelos propósitos de Deus, porque nós fomos comprados para nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Mansidão é essa característica de não reivindicar seus direitos, mas ser submisso aos propósitos do Senhor. Nós vimos hoje cedo, murmuração, sempre tem um referencial terreno, mas é contra Deus.
A mansidão, então, vai ser essa característica que vai se tornar evidente no fato de que agora eu me submeto ao que o Senhor traz para mim na sua providência. Eu posso lutar por condições melhores? Sem dúvida. Grande parte disso vai fazer parte do seu chamado como crente. Mas aquelas coisas que estão além do nosso controle, meus irmãos, com mansidão nós recebemos. Com paciência. Paciência. As características que Paulo, aqui movido pelo Espírito Santo, seleciona, foram pensadas de forma muito especial. Paciência, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Para quê? Para, meus irmãos, esse crescimento em caráter é o que nós precisamos para a primeira atividade que o apóstolo Paulo nos chama como expressão de viver de modo digno da nossa salvação. E sabe qual é? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A primeira atividade que nós somos chamados a crescer, a fazer, é preservar a unidade da igreja. Sabe por quê? Você não é capaz de criar a unidade da igreja. Você não tem esse poder. Você não tem esse poder, você não tem esse chamado. Você não é chamado para criar a unidade da igreja. O que criou a unidade da igreja foi o Evangelho. Nós acabamos de ler Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação, que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Deus criou a unidade da igreja. E nós somos chamados a preservá-la. Agora, o apóstolo Paulo é bem realista aqui. Porque ele não diz assim, olha, se der, se você lembrar, mantenha a unidade lá da igreja, que eu acho que vai ser bom para vocês. Não, o realismo do apóstolo Paulo está aqui. Esforçando-vos diligentemente. Sabe por que é esforçando diligentemente? Porque não é fácil preservar a unidade da igreja. Porque a igreja é este grupo, apenas para o nosso efeito didático, né? Essa aglomeração de pessoas que muitas delas não têm nada a ver umas com as outras. São pessoas que vêm de lugares diferentes. Não é? Vêm de lugares diferentes. No caso dos irmãos, gente de Maranhão, do Pará, gente do Centro-Oeste. E todos se encontraram, presta bastante atenção agora, em Roraima. Bom, nacionalidade, sotaques, de fato não é o que nos preserva a unidade. Nós temos preferências esportivas e times diferentes. Ok? Alguns são bem equivocados nessa escolha. Nós temos sido pacientes com isso. Certo? Olharam para você, cara. Não é? Nós temos níveis de estudo, escolaridade, rendas, classe, entre aspas, sociais diferentes, idades diferentes. Então, meus irmãos, o que acontece que nos une aqui é sobrenatural. E não foi você, porque você teve uma ideia genial, ou eu que tive uma ideia genial, ou o pastor Joversi que teve uma ideia genial. Deus fez isso. Criou esse novo homem. E agora o que ele pede e o que ele nos manda é esforçar diligentemente para preservar essa unidade. Agora, não é unidade pela unidade. Não é unidade passando panos quentes em coisas que precisam ser transformadas. Agora, nos versículos 4, 5 e 6, ele estipula para nós de que a igreja preserva a unidade ao redor de um corpo de doutrina. De que a nossa unidade ela é estabelecida pela proclamação do Evangelho. Então, nós podemos discordar sobre times, nós podemos ter histórias diferentes, nós podemos morar em bairros diferentes, nós podemos ter vindo de regiões diferentes, nós podemos ter idades diferentes, mas nós não podemos crer num Senhor diferente. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
Não é a nossa nacionalidade, não tem a ver com as nossas regiões, não tem a ver com os nossos estudos ou falta de estudo. Nada disso faz a unidade. O que faz a unidade é o fato de que ouvimos a mesma mensagem, respondemos todos com fé, temos o mesmo Senhor e cremos nesse corpo de doutrina que nos mantém juntos e unidos. Então, preservar a unidade, viver de modo digno da nossa vocação, vai ter a ver com uma transformação de caráter. Estamos crescendo no caráter de Cristo. Esse caráter de Cristo é essencial para respondermos ao chamado de Deus, respondermos ao corpo de doutrina certo e edificarmos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo agora nos dá mais alguns elementos. Porque se esse é o desafio, se o desafio de edificar a igreja preservando a unidade, porque Cristo fez a unidade, e essa unidade não é unidade pela unidade, mas é a unidade ao redor de um corpo de doutrina. O que nós vemos agora a partir do versículo 7 é que o apóstolo Paulo destrincha para nós de uma forma prática os meios que ele criou dentro da própria igreja para que essa dinâmica acontecesse, para que essa dinâmica seja estabelecida e a igreja do Senhor Jesus Cristo floresça com vitalidade, com unidade, demonstrando o poder sobrenatural da sabedoria de Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Amém. Paulo nos lembra agora de que aquilo que nós precisamos para essa tarefa foi dado. E foi dado segundo o dom de Cristo, a proporção do dom de Cristo, que é abundante. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Deus está tornando o seu nome conhecido, Deus está preenchendo todas as coisas nos céus e na terra, e Ele faz assim por meio do veículo que Ele escolheu, a saber, a igreja. Agora, nós temos alguns desafios aqui, desafios textuais, e eu preciso um pouco da sua atenção, porque eu acredito que esse exercício vai valer a pena para entendermos a profundidade daquilo que o apóstolo Paulo faz e nos diz, movido pelo Espírito Santo no versículo 8. Por isso diz, essa é a fórmula que nos dá pistas de que o apóstolo Paulo está fazendo uma citação aqui de um outro texto bíblico. Enquanto movido pelo Espírito Santo, ele escreve Efésios capítulo 4, versículo 8, ele cita para nós Salmo 68. E o exercício agora, principalmente você com Bíblia de papel aí, é manter o seu dedo em Efésios capítulo 4 e ir comigo em Salmo 68. Nós vamos ter uma dificuldade aqui, nós vamos ficar nervosos com essa dificuldade, mas eu espero ajudar você a entender o que está escrito aqui, apontar para você a realidade que o apóstolo Paulo destrincha, para então usufruirmos dos recursos que Deus deu para a igreja, para crescermos em unidade. Salmo 68, versículo 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Está aí, o apóstolo Paulo cita para nós Salmo 68, 18. Se você está atento ao que eu li em Efésios 4, 8, e está atento ao que nós lemos no Salmo 68, 18, você percebeu uma pequena variação no que o apóstolo Paulo faz. Bom? O que ele faz? Efésios 4, 8 diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu, ou seja, ele deu dons aos homens. Está aí? Viu aí? Deu dons aos homens. Agora, o problema que nós temos que lidar é que no Salmo 68, versículo 18, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes. Percebe a diferença do que o apóstolo Paulo faz? Ele diz em Efésios 4:8 que ele deu, concedeu. Só que o texto que ele cita não diz deu, concedeu, diz o oposto, ele recebeu.
algumas alternativas. Primeira, Paulo errou. Segundo, os escribas erraram. Terceiro, o apóstolo Paulo não conhecia, não estava nem aí com a BNT, ele estava debaixo do Espírito Santo. Essa é a alternativa correta. Quando nós pensamos citação formatado muitas vezes na ABNT, não é? Normas técnicas para esses trabalhos acadêmicos, e a citação tem que ser exatamente o que está lá, senão a gente tem que pôr, se tiver errado a gente põe SIC, etc. Agora o que o apóstolo Paulo faz, e que eu quero sugerir para você, é que ele faz uma citação interpretativa do que está aqui no Salmo 68. E o contexto do Salmo 68 nos ajuda a entender os padrões divinos, do qual ele dá homens para o seu povo. E isso vai ser fundamental para você entender o papel dos pastores, dos obreiros do nosso meio, nessa tarefa de ser igreja, enquanto crescemos em unidade. O Salmo 68, 18 diz que ele recebeu homens por dádivas. E Efésios 4, 8 diz que ele concedeu dons aos homens, esses presentes, okay? Aos homens. O contexto do Salmo 68, versículo 18 final é: para que o Senhor Deus habite no meio deles. Lá no versículo 16, olhando um pouco mais para cima, no final deles nós vemos: o Senhor habitará nele para sempre. O que nós tiramos daqui? O contexto do Salmo 68 é uma batalha, e uma batalha que está sendo executada e travada, onde Deus vai espalhar e dar os troféus, os espólios da sua vitória, a fim de regular a sua presença no meio do povo. Olha que fascinante. E esse é um tema, meus irmãos, recorrente. Aliás, nós passamos a semana refletindo sobre a presença de Deus e suas implicações para nós peregrinos. Agora, o que é curioso em Efésios? O contexto é o mesmo. Nós vimos em Efésios capítulo 2, de que esse edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, esse edifício está sendo trabalhado para que o Senhor habite no nosso meio. Então, o contexto de Efésios, da habitação do Senhor no nosso meio, a habitação do Espírito Santo no nosso meio, tem um padrão recorrente e similar ao Salmo 68, em que o salmista está preparando Israel para que o Senhor habite no meio deles. E para que isso aconteça, ele recebeu homens. Ainda temos um problema, porque Efésios diz que ele concedeu homens. Agora, essa ideia de Deus receber homens, né? Por que Deus pega esses homens, né? Olha, separa esses homens para mim. Parece que Deus tem uma... Será que Deus tem uma prateleira nos céus? Fala assim, olha, eu estou guardando aqui, estou colecionando homens. Eu já tenho aqui Moisés, eu consegui Arão, não é? Elias, eu fiquei um tempo em falta, né? Porque ele pegou a carruagem, a gente acabou perdendo, eu não sei onde ele está, né? Por que Deus recebe esses homens? E de novo, mais uma vez, nós vemos no contexto lá de Números, capítulo 8. Números, capítulo 8. Versículos 5 e 6. Números, nós vimos algumas informações sobre Números hoje. O povo de Israel está peregrinando no deserto e havia nessa peregrinação o tabernáculo. Lembra do tabernáculo? E o tabernáculo simbolizava o quê? A presença de Deus. Estamos em casa, estamos no padrão, certo? Nós estamos falando da presença de Deus e vendo como Deus regulamenta a vida do povo quando Ele está no nosso meio. E sabe o que ele faz quando ele está no nosso meio? Ou quando ele estava no meio do povo de Israel, melhor ainda? Números 8, 5 e 6, disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Ou seja, me dá, eu recebo esses homens. Que homens? Levitas. E purifica-os. O que Deus vai fazer com os levitas? Números capítulo 18, versículos 5 e 6. Agora ele está dando os deveres dos levitas. Deus separou os levitas para ele recebeu homens, ok? Ele salvou o povo de Israel, agora ele recebe esses homens, e o que ele faz com esses homens? Ele os purifica, versículos 5 e 6 de Números 18. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. É verdade, ele pegou os levitas, purificou, para quê? São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Porque Deus recebeu esses homens?
para purificá-los. Por que ele recebeu e purificou? Para dar esses homens. Para quem? Para a congregação. Congregação. E por que ele deu esses homens à congregação? Para que eles regulamentem a adoração ao Senhor. Para que o povo seja santo como Deus é. E assim Deus habite no meio do povo. Que fantástico! E o que está acontecendo aqui em Efésios? Deus nos chamou. Deus Pai lhe escolheu. Deus Filho lhe redimiu. Deus Espírito Santo lhe selou. Nós estamos conhecendo a riqueza do nosso chamamento. Você antes obedecia e era escravo das suas paixões, mas Deus, rico em misericórdia, lhe libertou. Preparou as boas obras para que você andasse nelas. Lhe colocou num novo homem. Lhe colocou num novo edifício. Nós somos pedras desse edifício. Somos concidadãos, familiares da família de Deus. E esse prédio está sendo edificado para a habitação de Deus. E Deus é coerente no seu plano, no seu trato com o seu povo. E porque Ele quer habitar a igreja, Ele vai regulamentar como a igreja vai viver. Então o que Ele fez? Ele recebeu homens que estavam cativos dos seus pecados, os libertou dos seus pecados. E agora Ele distribui esses espólios de guerra, esses triunfos da graça de Deus, no meio do povo de Deus. Para quê? Para que a igreja seja edificada e que Deus habite a igreja. O apóstolo Paulo faz uma citação interpretativa, já indo para os finalmente, porque nem a BNT está movendo ele, é o Espírito Santo. E olha, Deus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esses dons aqui não são habilidades específicas, são homens mesmos. Ele distribuiu presentes para os homens. E quem são esses dons? Versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus presenteou a igreja com apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Apóstolos e profetas não são a primeira vez que aparecem em Efésios. Nós já vimos que eles aparecem em Efésios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nesse edifício que nós estamos construindo juntos como igreja, existe uma pedra angular, e o nome dessa pedra é? Jesus Cristo é a pedra angular. Foi rejeitada pelos homens e se tornou a pedra angular. E agora nós temos o fundamento desse prédio, que são os apóstolos e profetas. Mas de que forma esses apóstolos e profetas são a pedra angular da igreja? Bom, eles aparecem uma segunda vez antes de aparecer em Efésios 4, que está lá em Efésios 3, versículos 4 e 5. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Bom, sabe por que apóstolos e profetas são o fundamento da igreja? Porque eles estão revelando a pedra angular, que estava escondido por séculos e séculos, e outras gerações não conheciam, como eu e você conhecemos. E sabe por que eu e você conhecemos? Porque Deus presenteou a igreja com apóstolos e profetas que revelaram Cristo Jesus para nós. Isso foi revelado, escriturizado, e hoje nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Não era o que a igreja primitiva fazia? Atos capítulo 2, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Por que ela perseverava na doutrina dos apóstolos? Porque a doutrina dos apóstolos revelava a pedra angular, Jesus Cristo. Deus presenteou a igreja num momento único da história com apóstolos e profetas, revelaram Cristo Jesus, morreram, foram recolhidos para a glória e deixaram um legado. Para quem agora? Evangelistas e pastores mestres. E sabe o que eles têm em comum? Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Sabe o que esses 4 homens têm em comum? Eles gostam de falar. Alguns mais que outros, mas
Eles falam. A atividade deles é falar. Falar o quê? O que eles querem? Não. Falar aquilo que mantém a igreja unida. Falar aquilo que nos distingue de qualquer outro grupo e associação desse planeta. Falar sobre Cristo Jesus, a pedra angular. Meus irmãos, o que mantém a unidade da igreja não tem absolutamente nada a ver com as suas opiniões sobre o que acontece no mundo, suas convicções políticas, o time que você torce, sua classe social, quando você estudou ou deixou de estudar. O que mantém a igreja unida é que nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. E para que isso aconteça, Deus separou homens e presenteou a igreja para que eles proclamem, preguem, domingo após domingo, ensinem incansavelmente, para que a igreja atinja a maturidade de fé no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não seja mais como Apolo, que falava tantas coisas de forma ousada, mas não conhecia por completo o Senhor Jesus. Glória a Deus por Priscila e Áquila e Priscila, que chegaram junto de Apolo e mostraram para ele. Eu falei, só tem mais coisa aqui que você não viu, cara. E eu vou dizer para você o que é. E agora ele está defendendo e proclamando Cristo Jesus. Para que não seja como aqueles homens que conheciam apenas o batismo de João. E o apóstolo Paulo diz, calma aí, vocês viram metade da história. Vocês não viram a melhor parte da história. E ele continua e expõe. É o Senhor presenteando a igreja com o conhecimento de Cristo Jesus, e ele escolheu vasos de barro, para que essa mensagem seja proclamada, e a igreja creia e seja edificada. E quando a proclamação da palavra atinge a igreja e ela recebe com fé, uma atividade sobrenatural começa a acontecer. Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quando você ouve a palavra de Deus com fé, você começa a ser equipado pelo Espírito Santo para servir ao Senhor. Meus irmãos, servir começa com ouvir. Domingo após domingo, você precisa se expor à palavra de Deus, deixar com que o Espírito Santo molde o seu coração, ouvindo com fé, e a sua fé moldada, levando à maturidade. Quando a palavra é pregada, você se torna alguém útil no reino de Deus. Com que objetivo? O que é tornar-se útil no reino de Deus? Porque muita gente confunde. Acha que ser útil no reino de Deus é eu simplesmente sair por aí, me entupindo de atividades relacionadas com a igreja, cansado, com conhecimento superficial de Cristo Jesus. Isso não é servir ao Senhor. Servir ao Senhor é até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O propósito pelo qual nós servimos ao Senhor é para conhecer o Senhor. E você não vai conhecer o Senhor isolado, longe das atividades da igreja, que não são meras atividades, mas é o Espírito Santo agindo, edificando o corpo de Cristo, no caso, comunidade da videira, para que o Espírito Santo habite e você tenha a alegria completa de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, você vai ficar de um lado para o outro, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Se você não ouve a palavra, se você não serve os seus irmãos, se você não está conhecendo Cristo Jesus de uma forma prática, você é algo fácil para o falso ensino. O pastor do chapéu, ou o dito pastor do chapéu na televisão, vai pedir para você colocar um copo d'água em cima da TV para curar caroço, e você fica, mas vai que? Mas vai que? No seu ambiente de trabalho, um colega vai lhe questionar sobre aspectos da fé, e você vai fugir dele. Como um menino, agitado de um lado para o outro. Não estou dizendo que você precisa ter todas as respostas como um grande apologeta. O que eu estou dizendo é que se você está crescendo no conhecimento de Jesus Cristo, como Ele projetou para ser, ouvindo com fé, servindo os irmãos, conhecendo o amor de Cristo, numa experiência viva e real, ainda que você não tenha todas as respostas de forma articulada, sua fé é madura, enraizada em Cristo Jesus. Você vai ser capaz de dizer, eu não sei, mas o que eu experimento ninguém tira, porque é Cristo Jesus vivendo em mim. E quando Cristo Jesus vive em você, você não aguenta isso só para você. Sabe o que você vai fazer? Você vai contar para quem está do seu lado. Versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo.
de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Você tem uma parte importante na edificação da igreja, no seu contexto, igreja local. Então, quando você fica em casa e se recusa a servir, não é problema teu, é problema nosso. Deus lhe deu algo para que você contribua, para conhecermos de Cristo juntos, para conhecermos do amor de Cristo juntos. E essa negligência é uma barreira para que a palavra de Deus continue edificando em passos largos aquilo que Ele tem para essa igreja. Você enxergou o plano de Deus. Você começa a entender o que significa viver de modo digno da nossa vocação. De que adorar o Senhor não é resultado de nossas estratégias pessoais, mas apenas fidelidade e submissão ao que Ele desenhou. Domingo após domingo, o seu pastor vem e expõe a palavra. Louvado seja o Senhor por homens assim, presentes do Senhor. Louvado seja o Senhor pelo movimento de separar mais líderes. Aliás, ore para que Deus levante mais líderes. Homens que vão proclamar a palavra como ela é, do começo ao fim. Porque é isso que mantém a vida na igreja. E a igreja recebe com fé, e agora recebendo com fé, ela é equipada para servir, seguindo a verdade em amor. E aí nós vamos deixar de ser presas fáceis do falso ensino, porque nós vamos conhecer a verdade não só aqui, mas aqui. Nós vemos Cristo Jesus. Vemos Cristo Jesus e a sua atividade no nosso meio. Ele não nos deixou órfãos. O Espírito Santo está aqui. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua compreensão e compromisso com a igreja local. Meus irmãos, isso não é trivial. Eu não vim aqui defender uma moral evangélica. Eu vim aqui deixar para você a vontade de Deus revelada para nós. É verdade aqui em Boa Vista, é verdade em São José dos Campos, é verdade em cada lugar que hoje, de uma forma especial, pare e pensa nisso, cada lugar desse mundo e planeta, onde a nossa família, e muitos, inúmeros que nós não conhecemos, está hoje ouvindo a palavra de Deus que chegou até nós, e dando muito fruto no mundo todo. E um dia, nós todos vamos chegar lá. E quando chegarmos lá, nós vamos louvar o Senhor, de todas as tribos, povos e raças. Vamos louvar o Senhor em múltiplas línguas. E vamos louvar o único Senhor. Só tem um. E até lá, escute a palavra. Louvado seja o Senhor. Baixe sua cabeça e deixa eu orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Que a Tua palavra nos santifica. De que o Espírito Santo age. Longe de nós, ó Deus, banalizarmos a atuação do Teu Santo Espírito de acordo com nossas cobiças, vontades e imaturidade. E longe de nós, ó Deus, negligenciarmos a atividade do Teu Santo Espírito quando nos reunimos para ouvir a Tua palavra. Que assim, Senhor, semana após semana, a igreja, a comunidade da videira, seja transformada pela ação do Espírito na pregação da palavra. Preserva, ó Deus, o coração do pastor Gilverci, preserva, ó Deus, o coração da liderança da igreja. Eu peço a Deus que o Senhor levante rapazes, homens, que vão crescer como verdadeiros homens de Deus e expor com coragem Tua palavra. Eu peço a Deus que o Senhor sustente o coração das irmãs, o papel fundamental, ó Deus, em atos de bondade, em discipular, ó Deus, próximas gerações desse mundo confuso que não entende mais nada e não distingue homem e mulher. Nós precisamos preservar diferenças que proclamam uma mensagem. Cristo amou a igreja, que assim seja. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.